Seattle Seahawks 27, Houston Texans 19. Vitória de Seattle. Chegam agora à marca de 5-2 na temporada no Monday Night Football. O segundo jogo, né, do Monday Night Football de ontem. Texans a marca de 2-4. E aí eu vou até antes, né, de trocar essa ideia aqui com vocês sobre esse jogo, dar uma olhada aqui para conferir, porque se eu não me engano, Seattle está com a seed 6. E conforme vocês viram no vídeo analisando a vitória dos Lions em cima dos Bucks, sim, o Packers com 4 vitórias é seed 1 na NFC, enquanto todos os times da seed 2 até seed 7 têm 5 vitórias. Então, neste momento, todo mundo que está indo nos playoffs na NFC, todos que jogam na semana de wildcard têm menos vitórias do que o time que folga na semana de wildcard. NFL é maravilhoso. É simplesmente isso que a gente tem para dizer. Do lado do Houston Texans, né, mais uma derrota em que CJ Stroud não faz um bom jogo, tá? 23-49, 229 jardas, pass rating 59. Fato um número baixo, né? Um touchdown, uma interceptação. Mais um jogo chato, mais um jogo ruim também, assim como o primeiro jogo do Monday Night Football. Tivemos 29 terceiras descidas no jogo. 29. 4 foram convertidas. 29 na partida. 4 foram convertidas. 2 do Texans, que enfrentaram 15. 2 do Seahawks, que enfrentaram 14. Isso é futebol americano de baixa qualidade. Tá? Os times não fizeram um bom jogo. Foi um jogo chato, um jogo monótono, um jogo longo. Tá? Teve aquele touchback bizarro do Texans, que foi muito bem explicado pela arbitragem, inclusive. Tá? Que o CJ Stroud sofre o strip sack, o Seahawks recupera, se eles entram na end zone, é touchdown. Seahawks sofre o fumble antes de entrar na end zone, ou seja, o Seahawks perde a posse de bola e a bola é recuperada pelo Texans dentro de sua própria end zone. Como a gente recupera uma bola que foi fumble do Seahawks, seria um touchback, mas como ainda teve a formação ilegal, o Seahawks aceita a formação ilegal, queria para uma segunda para 15 e não uma primeira para 10 na linha de 20 jardas para o Houston Texans. Então, lance louco, mas muito bem marcado e explicado pela arbitragem, tá? Voltando aqui a falar da partida como um todo, mais uma partida com jogo terrestre não muito efetivo de Seattle, né? O Kenneth Walker 13.9 de média, Zach Charbonnet com 49 jardas, 4.1 de média, 2 touchdowns, mas de novo, média baixa. O Schultz teve uma boa partida, né? O Noel também foi bem, o Noel 4 recepções para 77 jardas. O Nico Collins teve um drop, foi no início do jogo, eu acho, um drop muito, passe perfeito do Stroud, dropou. Jogo terrestre também de Houston inexistente na partida. Cara, o que começa a acontecer agora na minha cabeça, pensando no Texans, começa a me preocupar um pouco o CJ Stroud. Dele estar muito in his own head, né, que eles gostam de falar em inglês, que é ele tá muito dentro da própria cabeça dele com os problemas que ele tá enfrentando como quarterback, como profissional. E isso pode ser um problema a longo prazo para solucionar, tá? Não é uma coisa que se soluciona rápido. Você começa a criar tendências negativas que para retirar é ruim. Por exemplo, a interceptação dele, ela é uma segunda para 6. Não precisava forçar aquele passe daquela forma, sabe? Poderia... Ele tinha espaço para correr. O CJ Stroud parece querer forçar soluções no jogo quando as soluções não estão presentes. Essa é a impressão que eu fico. Não é nem querer fazer um hero ball, não é nem querer solucionar por conta própria, ele quer forçar soluções que não estão presentes. E quando isso está acontecendo com o quarterback, você tem que dar um passo para trás. Você tem que tentar encontrar formas e jogadas e conceitos que nas primeiras leituras já estará presente, já estará muito nítida com a solução. Perdão, deu uma coceira aqui no olho. É uma das formas, né, você encontrar soluções com conceitos mais fáceis, que vocês me viram na live de ontem, né, eu revoltado e puto com o Sean Payton com o Denver Broncos, porque ele fazia muito disso. Deixa eu fazer o seguinte, vou
trocar essa luz aqui, que agora eu tô vendo, eu tô de boné azul, camisa azul e luz azul. Vamos trocar pra uma... O que fica legal aqui? Legal. Excelente, a luz parou de responder. Verde, fica legal. Vermelho, fica legal. Amarelo. Paz. Começar a me responder vai ser melhor, né? Olha aqui a bosta. Ó. Roxo. Lá. Assim mesmo. Dane-se. Vocês sabem que daqui é desse jeito, né? Então. Cara, eu me preocupo com o CJ Stroud. Eu ainda acho que ele pode voltar a ser o CJ Stroud que a gente viu no ano de calouro. Acho que eu tenho que analisar isso um pouco mais a fundo vendo o tape, mas a impressão que eu fico que pode ser um daqueles casos que a NFL encontrou formas de parar CJ Stroud e ele ainda não encontrou as formas de combater isso. Eu vou dar uma olhada no All 22, inclusive, spoiler alert do All 22 de amanhã, meio-dia. O ataque do Denver Broncos no último quarto contra o New York Giants, tá? Será este o All 22 de meio-dia pra vocês amanhã. Vai subir 11h30 da manhã. Mas é o All 22 aberto para o público. O fechado para membros ainda não defini. Mas... é isso, cara. Eu me preocupo pelo CJ Stroud. Eu vou tentar dar uma estudada nesse All 22 dele aí pra ver o que tá ocorrendo um pouco mais a fundo. Pra decifrar quais são os problemas do terceiro anista já, né? Essa questão, o terceiro ano dele. Né? Tanto ele quanto o Bryce Young, quanto... Anthony Richardson nem se fala, mas ele e Bryce Young sofrendo nesse terceiro ano já como quarterbacks titulares da NFL. Do outro lado, Sam Darnold também não tendo um super jogo. Tá? Sofreu, claro, com o pass rush do Texans. Deixa eu olhar os números aqui. Foram 2 sacks só. Teve, né, aquele strip sack do Will Anderson pra TD do Will Anderson dentro da end zone. Mas os números dele, 17-31 no jogo, 213 jardas, um TD, uma interceptação também desnecessária. Um jogo que não dos melhores do Sam Darnold nessa temporada. Mais o suficiente para vencer. Acho que esse é o resumo do jogo. Não o suficiente para vencer. Jardas totais de Seattle no jogo. Foi igual dos dois lados, né? 198 jardas totais para as duas equipes. Se você subtrair as jardas perdidas por sack, né? Foram 3 sacks por parte de Seattle que eles conseguiram fazer e o Texans conseguiu fazer 2. Eu vou olhar aqui os outros números do jogo para você ver como o aproveitamento foi de fato baixo. Cara, 13% third downs pro Texans, 14% pro Seahawks. Quartas descidas, Texans converteu 1 de 4. Red Zone, 1 de 3 para Houston, 3 de 4 para Seattle. E a média de jardas ganha por jogada baixa, 4.7 para Seattle, 3.7 para Houston. De fato é um número bem baixo mesmo, cara. 3.8 de média por passe tentado. São números que não empolgam. E, de novo, mais um jogo extremamente faltoso, cara. Extremamente faltoso. 12 faltas do Texans para 105 jardas. 10 faltas do Texans para 105 jardas. 12 faltas do Seahawks para 93. Cara, tá um ano que a arbitragem tá marcando bem as faltas. Essa que é a parada. Não são nem faltas que não existem. Tá marcando bem as faltas. Poucas são as faltas que são questionáveis. É um ano muito faltoso. Tô vendo os times muito faltosos como um todo, né? Acho que se você tá irritado com o seu time por falta, todos os times estão um pouco nesse quesito na temporada, cara. Não tá de alto nível, digamos assim, né? A parte técnica de evitar faltas, principalmente da OL. Muito holding. Tô vendo muito holding das OLs, muito holding óbvio, né? Aquele braço super esticado na frente do peito do pass rusher. Tá bem claro de marcar. Mesmo tentando ver se eu acho aqui mais algumas estatísticas interessantes desse jogo. Probabilisticamente falando, o jogo sempre teve na mão de Seattle já no meio aí, por parte final do primeiro quarto, já passaram da marca de 75% de chance de vencer o jogo e basicamente não baixou mais dessa marca, exceto no momento do TD do Will Anderson. Cooper Kupp com aquele trick play também. Passe horrendo, né? Horroroso. Não precisava
era uma situação de, cara, você não pode errar aquele passe. Até porque ele tava wide open. A bola passa dele aí, já era interceptação. Mas de resto, cara, honestamente, outro jogo chato no Monday Night Football. Felizmente, pelo menos, acabou o doubleheader de Monday Night. Não haverá mais. Não teremos mais doubleheaders de Monday Night Football no restante da temporada. A partir de agora, um jogo só na segunda-feira, do jeito que tem que ser. Sabe? Nem nos Estados Unidos eles gostam dessa ideia do doubleheader no Monday Night. Ninguém gosta disso lá. Eu não sei por que isso foi implementado. O Thursday Night, até quando foi implementado, pô, que ruim, semana curta, mas o pessoal gosta porque o final de semana começa antes, né? Rodada, ao invés de você ter que esperar de segunda até o outro domingo, né? 6 dias basicamente aí pra você poder ter a rodada reiniciando, você tem um joguinho na quinta-feira pra dar aquela amenizada e temos tido excelentes jogos nas quintas. Então, eu não sei, eu realmente não entendo a necessidade desse segundo jogo no Monday Night. Tá faltando jogo no segundo horário de domingo. Pode botar esse jogo no segundo horário e aí vai que é um bom jogo, vai que, enfim. Eu gostaria. Não vai acontecer, vamos ser sinceros. It's not gonna happen. Mas eu gostaria de ver a NFL dar esse passo pra trás com relação ao doubleheader no Monday Night e fazer como fazia durante alguns anos. Tinha 2 ou 3 doubleheaders e olhe lá. Doubleheader indo até a semana 7, pra mim, é forçação de barra. Total, cara. Total mesmo e desnecessário. Mas, novamente falando do jogo, eu queria só realmente levantar o ponto do Jackson Smith em Jigba. 123 jardas, um TD. Neste momento, como o Puka Nacua tá lesionado, a gente já falou isso aqui no canal mais uma vez. O Puka Nacua lesionado. São 2 nomes que correm hoje pelo Offensive Player of the Year. Ele e Jonathan Taylor. O Puka Nacua vai perder mais o quê? Umas 2, 3 semanas talvez? Vai ficar entre o JSN e o Jonathan Taylor. Não tem como você perder 3, 4 semanas de futebol americano com esses 2 caras atuando nesse nível e ainda assim levar o prêmio. Vai ficar provavelmente entre o JSN e o Jonathan Taylor. Se o Jonathan Taylor não chegar até disputar talvez MVP, porque o Jonathan Taylor tá, irmão, Jesus Christ, mano. Ele tá liderando a NFL em jardas terrestres e em TDs terrestres, né? Se eu não me engano, ele lidera nas 2 categorias, cara. Eu vou achar aqui, ó. Seasonal Leaders. Onde está Rushing Yards per Games? Que Receiving Yards, Rushing... Cara, ele tem 10 TDs terrestres. Depois é o Josh Jacobs com 8. Ele tem 697 jardas terrestres. O segundo é Devontae Williams com 592. Quem diria Devontae Williams, tá? Quem diria Devontae Williams? Quem diria Rico fucking Dowdle, 551 em terceiro. Mano, inacreditável. Inacreditável esses caras estarem... O Jonathan Taylor, beleza, mas o Javonte Williams e o Rico Dowdle serem respectivamente 2 e 3 nessa lista é absolutamente bizarro. Absolutamente bizarro. Eu acho que ninguém esperava isso. O Javonte Williams não teve sucesso nenhum em Denver. E o Rico Dowdle em... 3, 4 jogos com os Panthers já tá nessa marca, até porque ele jogou pra caralho 2 jogos. Tá jogando para um cacete. Deixa eu olhar aqui os números os Advanced Metrics do Jonathan Taylor. A gente tem aqui de Advanced Metrics dele, cara. O Jonathan Taylor, ele tem rush yards over expected. São jardas esperadas acima do que foi bloqueado por ele, né? Que ele lidera a liga de Jonathan Williams com 142 e o Jonathan Taylor 120. Você vê, né, que os caras não estão jogando muito à toa, né? Vou botar os que qualificam só apenas aqui, porque aí a gente vai ter um pouco mais interessante. Eles estão correndo muito por fora, impressão minha? Não, 55% das corridas por dentro do Jonathan do Taylor, 56% do Rico Dowdle. Stacked box. Também não enfrentam tantos. Por que eles não estão enfrentando? 25% do tempo vai quase, de média, de box lotado, né, com 7 jogadores ou mais. Acho que é 8 ou mais, que é a métrica da Next Gen Stats. Stacked percentage, 8. Deles é 8. Então, 8 jogadores ou mais. Então, por quê? Porque os times têm que abrir espaço, cara. O Dak Prescott tá jogando pra caralho.
Você não pode botar 8 no box, que ele vai acabar contigo, CeeDee Lamb e George Pickens. Jonathan Taylor, você não pode botar 8 no box, porque o Daniel Jones tá jogando bola, Indiana Jones. Então, fica uma parada um pouco complicada. Mas, vamos olhar aqui, então, a sequência da temporada desses times, né, do Seattle Seahawks e do Houston Texans. Vamos olhar primeiro aqui pro Houston Texans, que está 2-4, tá? Já saiu da bye deles, importante lembrar. E tem uma sequenciazinha de 3 jogos em casa, mas são 3 jogos em casa que vai ser duro pro torcedor do Texans, tá? Domingo agora, em casa contra os 3 jogos na janela do primeiro horário, tá? 1h da tarde na Costa Leste, 2h da tarde de Brasília. Quer dizer, acho que não, né? Acho que entrando em novembro já vira 3h da tarde de Brasília. Mas jogos da primeira janela de domingo. 49ers em casa na semana 8. Broncos em casa na semana 9. Jaguars em casa na semana 10. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Se você olhar aqui, cara, eles são o 31º time, né? O segundo pior time em conversão de terceira descida, 30.7. Mas a quarta melhor defesa. A defesa é o que segura esse time e mantém esse time nos jogos, como vocês viram no Monday Night, conseguindo atrapalhar, né? Eles são... Beleza que eles têm o bye, né? Mas eles são a melhor defesa em pontos cedidos para o adversário na temporada. Então... eles terem entregue, vamos lá, foram 14 pontos pro Rams semana 1, 20 pro Bucks, 17 pro Jaguars, 0 pro Titans, 10 pro Ravens. Foi a maior pontuação que eles tomaram no ano, foi agora, 27 do Seahawks. Então, é uma boa defesa. É uma boa defesa, tá? Mas vai sofrer esse ano ainda, porque o ataque realmente não tá conseguindo encaixar. Por parte do Seahawks, que tá 5-2, eles entram agora na bye week, amigo. Não joga esta semana Seattle, então consegue aí um descanso. E aí volta Sunday Night Football na semana 9 contra o Washington Commanders em Washington. Em casa contra o Cardinals na semana 10 e fora contra o Rams na semana 11. Também são 3 joguinhos aí pra ficar atento. Acho que esse contra o Cardinals vamos lá, é uma vitória meio que obrigatória. Commanders fora, especialmente se o Jalen Daniels não jogar. Deve jogar, mas se não jogar, tem que ganhar. E esse Rams fora aqui que eu tô curioso pra ver, tá? Porque o Rams tá jogando bola pra caralho, o Matthew Stafford tá voando. Potencialmente o Puka Nacua já vai estar de volta nesse jogo aqui. Também outro ataque fraco em terceira descida por parte do ataque, converte 33,3%, 28º ataque em third downs na liga. Então, o Kubiak, né, o coordenador ofensivo, poderia dar uma melhoradinha nisso, mas é um ataque que pontua bem, quinto melhor ataque em pontos na temporada e uma defesa que segura bem, sexta melhor defesa em pontos na temporada. É um time, cara, é um time que ele pode fazer frente nessa NFC West, cara. O 49ers tá ganhando jogos sem Brock Purdy. Enquanto o time tá todo arrebentado e remendado, tá ganhando jogos. O Rams tá ganhando jogos. O Seahawks tem que se manter nessa conversa. Nesse momento, o Seahawks tá indo pros playoffs? Tá. Mas é uma NFC West, desculpa, que do jeito que vai se desenhando a NFC, tá com cara de que vão 3 times da NFC West, tá? Tá com carinha. E podem ir 3 times da NFC West. Vai estar bem disputado essa Pro Wild Card. Lions tá 5-2, Bears 4-2. Bears é o primeiro time fora, inclusive, nesse momento dos playoffs na NFC. Seahawks 5-2, 49ers, todo mundo 5-2 na NFC, né? E os Houston Texans, cara, vai ser muito complicado, porque eles estão na divisão do Colts. Então, dos Colts, vocês não vão ganhar a divisão esse ano. E, honestamente, eu não vejo o Texans pegando o wildcard esse ano também, não. Do jeito que tá, not gonna happen. Tá? Então, a melhor coisa que o torcedor de Houston pode ver neste momento é uma evolução do CJ Stroud. A gente bate essa tecla novamente, todo mundo tá falando isso, mas a preocupação agora é essa. O CJ Stroud precisa encontrar formas de ter sucesso, não querer forçar soluções. Essa é a questão, é forçar soluções quando elas não estão presentes da forma que ele está querendo. Né? Teve boas jogadas de defesa de Seattle? Teve, excelentes jogadas. Mas ele está querendo forçar soluções em alguns momentos quando elas não se fazem presentes. Amigos, muito obrigado pela audiência de vocês. Como sempre, deixa o like, comente aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Amanhã, 11h30 da manhã, está subindo o All-22 do ataque do Denver Broncos no último quarto contra o New York Giants. E depois, quer se tornar membro para assistir a parte 2, né, a segunda parte do All-22, torne-se membro, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Quinta-feira tem live 12h30 e, como sempre, né, pós-Thursday Night, nosso vídeo aqui analisando o jogo de Thursday Night Football dessa semana. Minnesota Vikings e Los Angeles Chargers. Nos vemos na próxima aqui no Ponta a Ponta.
né? Forte abraço. Valeu.